Olá, senhores, boa tarde, boa noite ou bom dia, conforme o horário que estejam vendo este vídeo. Eu sou o professor Vieira e este é o canal Antônio Vieira, cujo propósito é reforçar o ensino de topografia para todos aqueles que a tiveram no currículo de seus cursos. Na aula de hoje, na aula 4 sobre esfera celeste, vamos falar sobre as estações do ano, as causas e as consequências. E vamos também levantar algumas hipóteses, algumas conjecturas a respeito da modificação da causa atual que aceita-se como a que provoca, a que origina os climas aqui na Terra. E no final vamos examinar uma hipótese no caso em que, se a Terra fosse plana, como é que seriam essas estações do ano e se seria possível que isso existisse. Então, veja esse vídeo até o final. Os que ainda não estão inscritos, se inscrevam e assinale aí o sino para que recebam todas as publicações que serão feitas. Então, vamos a essa aula, e nós sabemos então que ao longo do ano as estações do ano afetam a paisagem de uma maneira característica. No inverno, sim, em algumas regiões que neva, temos essa paisagem, de todas as árvores cobertas por neve, o horizonte. Depois do inverno vem a outra estação, que é a primavera, a estação das flores. E essa estação, como a do inverno, duram 3 meses. E depois da primavera, então, vem o verão, com as colheitas, com os frutos. E depois das colheitas, então, começa as folhas a cair das árvores, tudo aquele avermelhado, e fica, então, aquela paisagem característica do outono. Vamos ver, então, conversar um pouco nessa aula de hoje, como é que isto e por que isto acontece. A órbita da Terra, ela é praticamente uma circunferência. A diferença entre a maior proximidade Terra-Sol e a distância de maior afastamento é muito pequena. E não pode justificar essa diferença de clima entre inverno e o verão. Além do mais, quando é inverno num hemisfério terrestre, é verão no outro. Então, o que pode justificar a diferença de clima na Terra? A velocidade da Terra em torno da sua órbita é variável, Pela segunda lei de Kepler, nós sabemos que os planetas, a Terra, eles descrevem uma órbita em torno do Sol, em que o Sol, a órbita é uma elipse e o Sol ocupa um de seus focos. A elipse tem 2 focos. O ponto da Terra na sua órbita que está mais próximo do Sol recebe o nome de periélio. Para não esquecer, pode-se até fazer uma forma mnemônica em que hélio, em grego, quer dizer sol. Esse peri poderia ser perto do Sol. Então, periélio seria uma posição perto do hélio, perto do Sol. E a Terra continua sendo, com o seu movimento em torno do Sol, até que fica no seu ponto mais afastado. Seria afastada do Sol, afélio, nessa forma mnemônica. Então, no periélio, essa velocidade linear, velocidade tangencial da Terra é máxima. Essa velocidade da Terra é variável, ela é maior aqui perto do Sol, e a velocidade de translação da Terra vai diminuindo e fica menor quanto mais afastado ela está do Sol. Depois a velocidade da Terra vai aumentando gradativamente, E nós vamos tratar sobre esse assunto,
mais adiante, em outros vídeos, em outras aulas, quando tratarmos da hora. Então, esse tempo que o Sol verdadeiro demora em torno do Sol é chamado um tempo solar verdadeiro, e para marcar essa diferença do tempo solar verdadeiro, cria-se o Sol médio, que é um Sol que descreveria essa órbita em torno da Terra numa velocidade média constante. Então, esse Sol médio, em relação a ele, é que se vai criar a hora média. Você já deve ter escutado falar na hora média de Greenwich e tal. Isso vamos ver em outras aulas. Mas, por enquanto, vamos nos ater assim. Agora, essa órbita tão achatada em que a Terra descreve em torno do Sol, isso é para facilitar a aprendizagem. Na realidade, esses dois focos, F1 e F2, eles estão bem próximos um do outro, e a órbita da Terra é praticamente uma circunferência. Então, não é essa questão da órbita da Terra e do seu afastamento, sua distância em relação ao Sol, que seria a causa dos climas na Terra. Vamos recordar um pouco aqui do movimento da Terra em torno do Sol. Então, temos aqui o Sol, já numa arte assim, bem mais próxima da realidade, em que a elipse não é tão achatada, né? Então, a Terra faz esse seu movimento de translação em torno do Sol e vai girando, né, no seu movimento de rotação, vai dando origem aos dias e às noites, e o Sol iluminando aqui a Terra, ele vai iluminando a Terra de uma maneira diferente. Por que essa maneira diferente? Nós já vemos aqui que entra em cena aqui uma inclinação aqui do eixo da Terra. Essa inclinação do eixo da Terra é que é a primeira suspeita de ser a causa das estações do ano. Então, quando o Sol está nessa posição aqui, quando a Terra está nessa posição aqui, mais, vamos chamar assim, mais perto do Sol, vamos chamar assim, temos aqui no dia 21 de junho, o hemisfério norte é mais iluminado, os raios de Sol chegam de uma forma mais perpendicular aqui à Terra do que aqui no hemisfério sul. Aqui no hemisfério sul, os raios de Sol, considerando que sejam paralelos, eles já chegam aqui no hemisfério sul mais oblíquos. Então, a energia solar aqui é mais distribuída. Isso aqui cria, então, um inverno aqui no hemisfério sul. O hemisfério sul aqui seria inverno e o hemisfério norte seria verão. E a Terra girando em torno lá da Terra ia chegar numa outra situação aqui em setembro, em que seria chamado aqui o equinócio da primavera para quem está aqui no hemisfério sul e o equinócio do outono para quem está lá no hemisfério norte. São opostos. E a Terra continua seu movimento de translação até que, lá em 22 de novembro, dezembro, né, fica uma situação inversa em relação aqui a 6 meses antes. Nessa situação aqui, o hemisfério sul é que fica mais voltado para os raios de Sol aqui incidirem mais perpendicularmente. E os raios de Sol chegam mais oblíquos aqui no hemisfério norte. Então a energia solar vai se dissipar mais, vai ser mais distribuída aqui no hemisfério norte. Então aqui será inverno no hemisfério norte e verão. Aqui será verão no hemisfério sul. Os raios de Sol incidirão de uma maneira mais perpendicular e a energia solar será mais concentrada aqui numa certa unidade diária. E assim por diante, depois vai se repetindo lá o equinócio. Sobre esses nomes, solstício, equinócio, vamos falar oportunamente, mas nessa aula de hoje nós já podemos dizer o que quer dizer solstício. E para isso, vamos nos valer de um movimento
aparente do Sol ao redor da Terra. Nós temos aqui a esfera celeste, aqui o Polo Norte celeste, e aqui tracejado seria o plano da trajetória do Sol ao redor da Terra. Esse plano da trajetória do Sol, no seu movimento aparente, ele faz um ângulo com o plano do Equador celeste. É o ângulo de 23 graus e 27 minutos. É justamente o ângulo aqui entre o norte da esfera celeste e o eixo aqui da eclíptica. Esse é o ângulo de inclinação do eixo da Terra em relação ao plano da trajetória do Sol. Esses 23 graus e 27 minutos é o ângulo que o plano da eclíptica forma em relação à Terra. Então, reparem aqui. Imagine o Sol fazendo esse movimento, ele vai se afastando aqui, aumentando o seu ângulo em relação ao Equador. Já falei a vocês que esse ângulo é chamado declinação do Sol, e chega um instante que a sua declinação é máxima, 23 graus e 27 minutos, e aqui então o Sol, nesse instante, que ele está aqui a 23 graus e 27 minutos, aqui nessa situação da órbita, ele vai inverter o seu movimento. O movimento dele estava num sentido, e ele vai então passar a vir no sentido contrário. Então é como se ele mudasse o sentido de movimento, como se ele fosse nesse sentido e viesse para cá. Então é como se desse uma parada aqui para mudar o sentido do movimento. Essa parada é que tem o nome de solstício, porque em grego sol quer dizer sol, estício é parada. Então é o instante que o Sol parou, é como se o Sol parasse e viesse, então, no sentido contrário. A mesma coisa aqui, ele para, tem o solstício aqui, no caso solstício, nesse instante da órbita, ele vai assim. E aqui são os equinócios. Nós vamos também falar nesses nomes oportunamente, quando tratarmos da duração das horas do dia, que nesse instante aqui, os dias e as noites são iguais, são chamados equinócio, noites iguais. Bom, então aqui já estamos vendo então umas primeiras noções do que seja solstício e equinócio. Então a inclinação do eixo da Terra, ela se dá e é a causa das diferentes estações do ano. Ela é a causa. Se não fosse essa inclinação, as estações do ano não seriam como nós a conhecemos, as diferentes estações climáticas. Vamos ver aqui um pouquinho dessa animação. Um ano em torno do Sol. Isso mesmo, em torno do Sol, mas não em círculo, em elipse. E é agora, nos primeiros dias de janeiro, que passamos mais perto do Sol. Mas por que faz tanto frio no hemisfério norte? Na verdade, a diferença entre perto do Sol e longe do Sol é desprezível. Há uma razão bem mais importante. A Terra gira obliquamente, ligeiramente inclinada. Seu eixo não é vertical, ele fica inclinado em sua órbita. Por isso, quando o hemisfério norte oscila na sombra, os dias ficam mais escuros. Mas, como a Terra é inclinada, os raios do Sol chegam em ângulos diferentes. Um raio de Sol sob os trópicos atinge o solo na vertical. Faz calor. No hemisfério norte, este mesmo raio de Sol chega obliquamente. Sua energia fica espalhada numa superfície 3 vezes maior, esquentando 3 vezes menos. Faz frio. No norte é o inverno. No hemisfério sul é o verão. O eixo inclinado da Terra nos dá as estações.
E um ano em torno. Bom, então podemos aceitar esse fato da inclinação do eixo da Terra em relação ao plano da sua órbita como sendo a causa das estações climáticas da Terra, porque a energia do Sol chega em ângulos diferentes, incide em ângulos diferentes sobre a superfície da Terra, e essa energia, numa unidade de área, naquele quadradinho, no quadrado, ela é mais concentrada quando os raios de Sol chegam perpendicularmente e mais diluída, quer dizer, numa área maior, ela se diluirá. Então, se fizermos assim uma distribuição da energia por metro quadrado, onde essa área é maior, a energia calorífera por metro quadrado é menor, então ali vai ser mais fresco e vai chegar a ser mais frio. Então, aceitando isso como verdadeiro, como seriam os climas se a eclíptica e o equador celeste fossem coincidentes? Ou então, ou em outras palavras, como seria o clima, os climas da Terra, se o eixo da Terra não fosse inclinado? Logo de saída, os dias e as noites seriam iguais. Iam ter 12 horas cada uma, né? Porque 12 horas de dia, 12 horas de noite, porque 24 horas é o tempo que a Terra demora para dar uma volta completa em torno de si mesma. Então, uma parte do dia e uma parte da noite, 12 horas seriam dia, 12 horas seriam noite, né? Agora, haveria uma simetria das estações dos dois hemisférios. Então, fiz uma distribuição aqui, considerando o eixo da eclíptica aqui coincidente com o eixo da Terra, e teríamos aqui, então, ao longo do Equador, teríamos aqui o Sol chegando à Terra com raios paralelos e de uma forma igual, desde o norte até o sul. Então, o que iria diferenciar não seria a inclinação da Terra, seria assim, vamos dizer assim, um pouco mais a latitude, seria mais o efeito da latitude. Então, aqui perto do Equador seria assim uma zona muito quente, seria onde os raios de sol chegariam mais incidentes perpendicularmente, e aqui até uma latitude de 45 graus haveria assim uma moderação, não seria tão quente. E à medida que fosse indo mais para o polo, o tempo, né, ia ficar mais frio, até que ficaria muito frio lá, quando os raios de sol chegassem aqui bem oblíquos, aqui perto do Sol, onde essa energia térmica do Sol ia ser distribuída numa área maior do que em relação aqui do Equador. Então, seria uma situação como essa. Então, haveria, nas latitudes correspondentes, norte e sul, o clima seria o mesmo, não seria como a inclinação do eixo da Terra, em que com o eixo da Terra inclinado, numa latitude é uma estação, na outra latitude temos a outra estação, é inverno numa parte da Terra e verão na outra. Assim haveria uma simetria, e nas latitudes correspondentes, norte e sul, a sensação térmica, vamos dizer assim, seria a mesma, ou muito quente, ou mais fresco, ou mais frio, seria a mesma. Então seria alguma coisa assim, se a Terra não tivesse inclinação. O que você acha? Você concorda com isso? Deixa aí nos comentários se você concorda com esse fato, com essa ideia de não ter ângulo de inclinação, se haveria essa distribuição assim de quente e menos quente em relação à distribuição de latitudes. Coloque aí nos comentários o que você acha em relação a isso. Agora, e se a Terra fosse plana? Como é que as coisas aconteceriam? Então,
sendo plana, quer dizer, não tendo inclinação no espaço sideral, não existiria aquele ângulo da trajetória do Sol e o plano horizontal da Terra. Como o plano da trajetória do Sol não interceptaria a Terra plana, né, porque são paralelos, não teria sentido falar em trópicos, que nós falamos em trópicos no caso daquela interseção do plano da eclíptica com o plano do equador celeste. O que você acha? Coloque aí nos comentários. Teria sentido falar em trópicos da Terra plana, se a Terra fosse plana, uma vez que não há interseção do plano da trajetória do Sol com a Terra? O plano da trajetória do Sol é paralelo ao plano horizontal da Terra. A Terra está parada e é um plano horizontal, segundo os terraplanistas, e o Sol descreve aqui nesse plano horizontal o seu movimento. Então, teria sentido falar em trópicos? Coloque aí nos comentários. E como seria aqui o movimento do Sol ao redor aqui da sua trajetória, iluminando a Terra? Os terraplanistas dizem que a altura do Sol em relação à Terra é muito menor. A Terra verdadeira, no mundo real, a Terra está a 150 milhões de quilômetros da Terra. E na Terra plana, eles dizem que ela está a pouco mais de 6 mil quilômetros. Quer dizer, 150 milhões de quilômetros perto de 6 mil quilômetros. 6.370 quilômetros. Então, eles reduzem também o tamanho da Terra, porque um Sol do tamanho real, a uma distância de 6 mil quilômetros, realmente ia torrar toda a Terra. Não haveria condição de vida na Terra. Então, eles aplicam esse artifício de ter um Sol pequenininho para poder haver vida na Terra. E a questão do dia e da noite. O Sol iluminando a Terra a essa altura, qual seria o tamanho aqui da Terra plana, a área da Terra plana, iluminada pelo Sol? O Sol dá uma volta completa em torno da Terra em 360 graus, né? Então, em 1 sobre 360 graus, quer dizer, em um dia, ele fica iluminando essa parte da Terra. No dia seguinte, ele vai iluminando outra parte da Terra e assim por diante. Agora, será que ele, nessa posição, ilumina um pequeno cone aqui na Terra? Vamos examinar. Se o Sol estivesse aqui no ponto mais afastado da sua órbita, o Sol ficaria no ponto mais afastado assim, em cima da Terra. Quer dizer, não tem sentido dizer, como os terraplanistas dizem, que o Sol só se movimenta até o Trópico de Capricórnio e depois ele volta e vai até o Trópico de Câncer. Não tem sentido essa questão dos trópicos, porque não há a trajetória, o plano da órbita do Sol é paralelo, não tem essa mudança, esse ângulo, essa declinação. Então não há nada que impeça o Sol se movimentar aqui em todo esse plano paralelo à Terra. Então o Sol poderia estar em qualquer posição em cima da Terra. E qual seria esse tamanho da Terra? Ora, nós sabemos, no mundo real, que a distância aqui do centro da Terra, que é vou chamar aqui nesse caso aqui em que esteja o Polo Norte, até a sua extremidade é metade do diâmetro. É 10 mil quilômetros essa distância do Polo Norte até o extremo lá, até a Antártida. Então, a distância total seriam 20 mil quilômetros. Está aqui, 20 mil quilômetros. Vamos formar aqui um triângulo retângulo. E o Sol, estando aqui no seu movimento mais afastado, aqui em cima da Terra, bem aqui em cima aqui da Antártida, teria aqui a sua distância 6.370,
E quem estivesse aqui na extremidade oposta, alguém está aqui nessa extremidade da Terra, aqui no sul, na América do Sul, e outra pessoa está lá no polo oposto, lá na Ásia. Qual seria a altura do Sol que essa pessoa lá na Ásia veria o Sol? Qual seria a altura? Ora, 6.370 divididos por 20.000 dá uma tangente cujo ângulo é 18 graus. Então, quando o Sol está aqui, meio-dia, aqui em cima do sul da América do Sul, aqui chegando na Antártida, nada impede dele chegar aqui na Antártida. Nada aqui na Terra plana. Não tem nenhum impedimento astronômico ou geométrico, não tem nenhum impedimento. Essa pessoa lá na Ásia veria o Sol a uma altura de 18 graus. Então ainda seria dia. Não seria sempre dia. Nessa pior situação seria sempre dia. Quando o Sol estivesse aqui, lá na Ásia, aqui perto da Antártida, aqui na base Comandante Ferraz, se veria o Sol a uma altura de 18 graus, e assim em todas as posições. E não seria um Sol eterno, sempre dia? Haveria um dia eterno. O que vocês acham? Seria ou não seria um dia eterno? Como se formaria a noite? O Sol iluminaria sempre a Terra, não haveria essa condição. Então, como é que se poderiam formar as estações? No máximo seria assim. Bom, vamos supor que em dezembro o Sol estivesse aqui, dezembro, nessa região. Então, embaixo do Sol, aqui embaixo do Sol, dezembro, aqui seria mais quente. O Sol está bem perto aqui, embora ele sendo pequeno, mas ele tem um calor. O calor dele chega com mais força aqui, né? Com mais potência. Então, aqui vamos supor que seria o verão. E nessa extremidade oposta, lá na Ásia, é onde ficaria mais frio. Então, em dezembro aqui, o Sol ficaria nessa região, seria verão aqui nessa parte da Terra, aqui ao sul da América do Sul, e seria inverno lá na Ásia, se é que podíamos chamar de inverno. Não sabemos assim, um Sol a 18 graus de altura, sempre dia, se chegaria a ter condição de ter gelo. O que você acha? Teria condição de ter gelo esse Sol? Qual seria a capacidade calorífera desse solzinho aqui que eles estão imaginando que é? Se esse Sol fosse fraquinho para aqui fazer gelo, aqui lá no outro ponto, aqui embaixo não seria verão, seria uma temperatura moderada. Então, aqui em dezembro, depois o Sol vai descrevendo e tal, dali a 3 meses em março, então vamos imaginar assim, só fazendo essa volta de 3 meses. Então, novamente aqui assim, ó, em março, então embaixo aqui onde o Sol está, sempre embaixo onde o Sol está, seria o verão. E na extremidade oposta seria o inverno, seria o frio. Então, enquanto o Sol está nessa região, ele esquenta aqui, vai esquentando, e lá 180 graus no oposto seria o inverno. Então ficaria sempre assim, sempre assim. Seria verão abaixo do Sol, inverno na extremidade oposta, mês a mês ao longo do ano. Vocês acham que seria assim? Qual é a opinião de vocês? Coloquem aí nos seus comentários. Seria assim? Bom, senhores, era só isso que eu tinha para falar com vocês nessa aula de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado, saibam como é que as estações do ano ocorrem, por essa inclinação do eixo da Terra em torno do Sol, e como seria o clima se não houvesse essa inclinação, e nessa suposição da Terra plana, que muitos
terraplanistas, de muitos que não acreditam que a Terra é esférica, acham. Como é que vocês, então, entendem isso? Será que essas suposições, que se a Terra fosse plana, se sustenta ou não nesse ponto de vista das estações, diante do que foi exposto aqui? Coloquem seus comentários e compartilhem esse vídeo com seus colegas, deem like, inscrevam-se os que não estão inscritos e até a vista, pessoal!